Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Juízes, no capítulo 14. Juízes, capítulo 14, inicialmente vamos ler dos versículos 1 a 4. Juízes 14, a partir do versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Sansão foi a Tímina, onde viu uma das filhas dos filisteus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. Porém o seu pai e a sua mãe lhe disseram: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes ou entre todo o nosso povo para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Mas Sansão disse ao seu pai: busquem essa mulher para mim, porque é só dela que me agrado. Mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois esse procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Senhor nosso Deus, nosso Pai, que as tuas verdades mais uma vez possam saltar aos nossos olhos nessa manhã. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos abre o entendimento nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, sobre Sansão, a primeira coisa que nós precisamos entender é que ele, e isso já é descrito nesse capítulo aqui, Sansão já adulto, querendo casar com uma pessoa que não era de Israel. Sansão era um homem dos sentidos. Aquilo que ele via e ele desejava, ele ia lá e pegava. Ele faz isso com comida, ele faz isso com bebida, e aqui nesse caso ele faz isso com uma mulher que ele se agrada. Na verdade, não apenas se agrada, ele se apaixona por essa mulher abruptamente. Ele não olha as consequências, ele diz ao pai dele: é só dela que eu me agrado. Então, Sansão é esse homem intenso, tudo dele é demais. Tanto é que a gente vai entender isso quando ele vai honrar ao Senhor. Ele é intenso quando ele honra ao Senhor, mas também ele é muito intenso quando ele desobedece ao Senhor, na hora de pecar contra o Senhor. Vamos ver isso. Sansão, ele não vai matar um filisteu. No episódio aqui do capítulo 15, que nós não vamos ver hoje, ele mata 1000 filisteus. Sansão não vai matar um cachorro ou um gato. Sansão vai matar um leão, para se vingar dos filisteus por causa dos acontecimentos que vão acontecer aqui no capítulo 14. Sansão vai queimar uma plantação inteira dos filisteus, gerando uma série de prejuízos. Sansão é esse homem dos extremos, é esse juiz dos extremos. E diante de um personagem tão difícil, tão cheio de controvérsias aqui, fica difícil a gente entender como Deus ele vai trabalhar na vida desse homem. Como Deus vai usar certas ocasiões, digamos assim, na vida desse juiz aqui, a favor da sua vontade. Essa é a ideia aqui. Então, a primeira coisa que Deus faz, é muito interessante isso, é esconder de Sansão o propósito pelo qual ele foi levantado, ele nasceu, que é salvar Israel. Você não vê em nenhuma passagem aqui no capítulo 14, nem 15, nem 16, Deus reafirmando essa missão de Sansão. Ele só disse isso para os seus pais antes dele nascer. Olha, esse homem vai ser levantado para salvar Israel. Com certeza os seus pais, eles disseram a Sansão na criação, mas em nenhum momento Deus vai chegar para ele, vai reafirmar isso a ele. Deus vai fazendo
na vida de Sansão isso se cumprir, mas às ocultas, de forma camuflada. Deus irá esconder esse propósito central e vai trabalhar de forma, em etapas, na vida desse juiz. Então, olha o que é que Sansão declara para os seus pais, versículo 2: vi uma mulher intímida das filhas dos filisteus, e agora gostaria que a buscassem para ser a minha esposa. É óbvio que os pais de Sansão ficaram chocados com esse pedido. Olha, será que ele não ouviu nada do que a gente falou para ele? A gente criou esse menino aos pés do Senhor, ele é a esperança para salvar Israel. E a resposta do pai dele é categórica, versículo 3: será que não há mulher entre as filhas dos seus parentes, ou entre todo o nosso povo, para que você tivesse de ir procurar uma esposa no meio dos filisteus, aqueles incircuncisos? Imagina a decepção desse pai. O seu filho, que é levantado para salvar Israel, ele agora vai descumprir uma das regras mais básicas de Israel, que é casar com uma pessoa que não é de Israel. Essa é uma das regras mais básicas. Todo pai falava isso, né, que queria criar os seus filhos aos pés do Senhor, falava isso para os seus filhos. E o pior, ele é o salvador de Israel contra os filisteus. Ele quer casar com uma filisteia. É algo que não dá para imaginar o tamanho da decepção aqui de Manoá. E entenda, Deus não proíbe de forma nenhuma o casamento entre pessoas de mesma etnia, não é? Hoje no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento essa era uma questão de fé. A gente sabe o quanto Israel se atrapalhou por causa de casamento misto. Às vezes as meninas e os meninos de fora da igreja, eles podem parecer tão legais, eles podem parecer tão agradáveis, tão mais agradáveis que os meninos que talvez você cresceu junto ali, às vezes cresce como irmão, não é? Passa tanto tempo junto, já brigou tanto. Aí você vai de fora, se encanta por uma pessoa de fora da igreja, uma pessoa que não é crente, e causa essa decepção, talvez, em pais que criaram aos pés do Senhor. E nós sabemos que casamento misto, casar com pessoas descrentes, é ladeira abaixo. Versículo 4: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois este procurava ocasião contra os filisteus, porque naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. O versículo 4, irmãos, para nós é um dos versículos chaves, é o versículo chave dessa passagem, porque nos mostra um descortinar aqui. Olha, os seus pais, eles não sabiam que isso vinha do Senhor. Como assim? Deus estava aprovando esse casamento, será que é isso? Não, Deus, era da vontade de Deus que Sansão fosse atrás realmente de uma filisteia. Não, essa de forma nenhuma é uma liberação para quebra da lei. Veja, e é muito interessante isso, é pecado da parte de Sansão. Mesmo assim, Sansão pecando, Deus ainda vai trabalhar. Deus ainda vai cumprir o objetivo central na vida de Sansão, que é salvar Israel. Seus pais, como todos os pais, eles fizeram o correto, eles reprovaram essa decisão. Mas ele declara, não tem como, é só dela que eu me agrado. Ele declara isso no versículo 3. Eu só quero ela. Veja como ele é intenso. Ela é o amor da minha vida, ela é a minha alma gêmea. Será que Deus iria separar uma ímpia para ser a nossa alma gêmea? É muito interessante esse termo em hebraico que é colocado aqui, né? Porque quando a gente vai para a tradução literal desse é só ela que eu me agrado, fica assim,
busquem essa mulher para mim, porque aos meus olhos é só dela que eu me agrado. Aos meus olhos é só dela que eu gosto. E é interessante essa expressão, aos meus olhos, porque esse é o refrão de Israel. Veja como Sansão, ele é o reflexo do povo de Israel. Ele faz tudo segundo os seus olhos. Se os seus olhos lhe agradam, ele vai atrás disso aí. E existe também uma divergência de interpretação nesse versículo 4, porque nós lemos assim: mas o seu pai e a sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor. Então, isso vinha do Senhor, aqui fica claro, pois este procurava ocasião contra os filisteus. Muitos comentaristas, eles colocam pois este procurava ocasião como os filisteus, muitos colocam como Sansão, pois Sansão procurava ocasião contra os filisteus. E aqui não é Sansão, o sujeito da ação é Deus, pois Deus procurava ocasião contra os filisteus. Muitos interpretam como um plano secreto de Sansão. Não, eu vou tentar ali me afeiçoar aos filisteus, eu vou tentar me aproximar, mas na verdade é um plano secreto para ir contra os filisteus. Não, o pontapé inicial não é de Sansão. Sansão queria aliança com os filisteus, e pior, uma aliança de casamento. Não é só uma aliança política, um ajuste ali de terras, digamos assim. É uma aliança de casamento. Ele queria se casar com a filisteia. O sujeito da ação aqui não é Sansão. Este aqui é se referindo ao que ele já falou anteriormente. Isso vinha do Senhor, pois o Senhor procurava ocasião contra os filisteus. Sansão aqui, o único senhor da vida dele é ele mesmo. Ele está agindo aqui ao seu bel prazer, ao que é certo aos seus olhos. O pai repreende, ele não aceita a repreensão, mas Deus tem um plano. E qual é o plano? Levantar Sansão para acabar com os filisteus, para matar todos os filisteus, para destruir, para aniquilar os filisteus. Só assim o povo de Israel, ele iria ser salvo. Então, é uma história, no mínimo intrigante, irmãos, mas esse tipo de lógica de Deus trabalhar apesar do pecado e apesar da ação errada do homem, na verdade é uma lógica bíblica. Entenda, Deus não é aquele que comete o pecado. Deus é aquele que decreta todas as coisas, mas ele não peca. Ele tem um propósito claro em todas as coisas. O homem, irmãos, o homem é o autor do pecado. O homem é aquele que faz contrário à lei de Deus. Lembrem da história de José, iniciando ali a partir de Gênesis 37, depois de toda aquela narrativa dele se encontrar com os irmãos e dele perdoar os irmãos, ele vai dizer: o mal que vocês intentaram contra mim, Deus intentou em bem. Deus transformou em bem. Não é o contrário, irmãos. Deus não transforma o bem em mal. Não, Sansão ele queria casar com um israelita, mas Deus fez ele casar com a filisteia para causar inimizade. Não, Sansão é o autor do pecado. Ele quer, com todas as forças, custe o que custar, casar com a filisteia. Sansão intentou o mal, mas Deus está, apesar do pecado, governando todas as coisas e transformando esse mal em algo bom para Israel. Porque o intento do meu e do seu coração sempre vai ser destruir. O intento do coração de Deus, o intento de Deus, é salvar. Vejam que essa é a mesma lógica da cruz do Calvário. Vejam se não é isso que Pedro vai dizer lá em Atos 2.
Atos 2:23, Pedro vai dizer assim, no seu famoso sermão, ele vai dizer: israelitas, escute o que eu vou dizer. Jesus o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio dele, como vocês mesmos sabem. A este, entregue conforme o plano determinado e a presciência de Deus. Aí agora vem: vocês mataram, crucificando por meio de homens maus. Deus decretou todas as coisas, mas vocês são os autores do pecado. Vocês mataram ele, crucificando por meio de homens maus. As duas coisas são claras e são manifestadas na palavra de Deus: a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Os impulsos carnais de Sansão são responsabilidade dele. E Deus fará o que ele determinou, para a glória do seu nome e para o povo, o bem do povo que ele separou. Se Manoá soubesse disso, irmãos, Manoá estaria muito mais tranquilo aqui. Manoá não estaria tão preocupado como ele está. E obviamente, ele deveria estar. Pense comigo, Manoá pediu para Jesus voltar para falar com ele, no capítulo 13, porque ele queria saber como criar esta criança. E depois de tudo isso, de toda essa criação aos pés do Senhor, o filho adulto virá e dizer que quer casar com uma filisteia. O desejo de Manoá, irmãos, é o desejo que todo pai e toda mãe devem ter: querer que o seu filho case com uma menina, com uma mulher que teme ao Senhor. Os filhos, eles devem respeitar os pais na constituição de uma família. Jovem, jamais case com uma moça que os seus pais aconselham você não casar. Jamais case. Moça, jamais case com um rapaz que os seus pais digam assim: eu não quero que você case com esse homem. Jovem, jamais vá atrás de uma moça que não seja direita, que não seja de família, uma moça que não ouve os pais. E, acima de tudo, uma moça que serve ao Senhor. Na criação, se você vai atrás de uma moça como essa moça vai ouvir os pais. E se você que é jovem não conquistar os seus pais, você não vai conquistar essa moça que ouve os pais. O pai faz tudo para criar essa filha aos pés do Senhor. Então ele não vai dar essa filha em casamento a ninguém que ele não confie que de fato vai formar com ela uma família da aliança. E a mesma coisa com o filho homem. Essa ideia do mundo de meu filho é bicho solto, meu filho, ele casa com quem ele quiser. Nada disso. Veja a preocupação de Manoá aqui com Sansão, homem já adulto aqui. É a preocupação com ele: eu criei aos pés do Senhor e você vai atrás de uma incircuncisa? De forma alguma. Mas por outro lado, jamais, pais, façam seus filhos casar com quem ele não quer casar. É o famoso casamento arranjado. Acontecia muito no Brasil colonial, na época antiga. O consentimento dos dois lados é fundamental. É fundamental. Nesse caso, Sansão casar com uma filisteia é uma quebra da lei. É uma quebra direta da lei aqui. Mas ao mesmo tempo temos os segredos de Deus agindo apesar da maldade do homem, porque ele é poderoso para fazer isso. Muitas vezes, irmãos,
Muitos pais na igreja criam seus filhos na igreja, criam aos pés do Senhor, mas aquele filho sai da igreja. Aquele filho ali, ele chega um momento, a gente cria aos pés do Senhor. Por mais que a gente crie, tem um momento que é o Filho e Deus. Não tem mais o que a gente fazer. A gente já fez a nossa parte. E muitas vezes aquele filho pode se desviar do caminho do Senhor. Mas entenda, irmãos, entenda, os pais, eles vão até um certo ponto. Mas quem sabe, irmãos, quem sabe Deus também, Ele não está procurando ocasião para de alguma forma trazer o seu filho de volta? Ou o seu filho, ou com a sua esposa, ou a sua filha, com o seu esposo e com os seus filhos? Todos para o caminho do Senhor, e aquele ensinamento depois de um tempo ele tenha de fato gerado frutos, quem sabe? Se eu sou um pai desse, eu não devo desistir em oração, e também eu não devo perder nenhuma oportunidade de testemunhar para os seus filhos. A gente não deve perder as esperanças. A partir do versículo 5 aqui, irmãos, o texto ele vai nos revelar algo que ele não tinha falado até então. Algo que vai destacar Sansão de todos os juízes. Sansão, além de ser um juiz levantado para salvar Israel, ele é um homem que tem uma força sobre-humana. Ele tem uma força que nenhum dos juízes anterior a ele tinha. Nem os profetas, nem Moisés, nem Josué. Ninguém vai ter esse a mais aqui que Deus vai dar a ele, que é essa força sobre-humana. Ele era extraordinariamente forte. Versículo 5. Sansão foi com o seu pai e a sua mãe a Tímina. Quando chegaram às vinhas de Tímina, eis que um leão novo, rugindo, saiu ao encontro dele. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, sem nada ter nas mãos. Sansão, no entanto, não contou nem ao seu pai nem à sua mãe o que havia feito. Então ele foi e falou com aquela mulher, e dela se agradou. Depois de alguns dias voltou para casar com ela, e afastando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que havia nele o enxame de abelhas com mel. Pegou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. Quando chegou onde estava o seu pai e a sua mãe, deu-lhes um pouco de mel e eles comeram. Mas Sansão não lhes contou que havia tirado o mel do corpo do leão. Perceba, irmãos, logo mais nós sabemos, no casamento aqui com os filisteus, Sansão vai contar um enigma, onde a resposta desse enigma é esse episódio que ele viveu aqui com o leão, e depois ele pegou o mel. Na verdade, as respostas do enigma são leão e mel. Mas entenda, o texto, ele não vai, o autor, ele não vai inserir essa parte na história apenas para usar como plano de fundo do enigma. Isso aqui não é só para você decifrar o enigma antes que os filisteus. Não é esse o intuito. O acontecimento por si só, o acontecimento aqui em si, ele já tem uma importância individual. Porque o leão, irmãos, ele vem para matar Sansão, mas o versículo 6 vai dizer que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou nele. Aqui é melhor traduzido por invadiu. O Espírito do Senhor invadiu Sansão. E claro, é o Espírito que dá força a Sansão. Nós precisamos deixar claro, ele não nasceu com essa força, não veio de nascença. O Espírito deu a força a ele. E é interessante a comparação que ele faz aqui. Ele rasgou o leão como quem rasga um cabrito, né? Eu acho que, humanamente falando, é impossível nós rasgarmos um cabrito ao meio. Talvez uma pessoa muito, muito forte. Mas já é impossível rasgar um cabrito. Imagina rasgar um leão ao meio. Essa força aqui não é meramente humana.
Isso aqui é algo que foi dado a Sansão. É isso que o texto quer deixar claro. É como se o autor estivesse dizendo isso. Ele está dizendo, olha, é impossível rasgar um cabrito. Imagina rasgar um leão. E o que temos aqui, irmãos, é muito mais que um pretexto para Sansão elaborar esse enigma. Aqui nós já temos o Senhor mostrando a Sansão. Aqui já é uma prévia do que Sansão irá fazer com os filisteus. O que Sansão faz com o leão é uma prévia do que Sansão fará com os filisteus. E exatamente o que acontece no final do capítulo, porque no final do capítulo ele já começa, a partir do versículo 19, ele já começa a subjugar os filisteus. Essa é a ocasião que Deus estava procurando. Veja como essa narrativa, ela não é parecida com a narrativa de 1 Samuel, e eu vou pedir para os irmãos abrirem agora. Abram comigo em 1 Samuel, capítulo 17, antes de Davi lutar com Golias. Veja o que ele vai dizer a Saul. 1 Samuel 17, a partir do versículo 34. Diz assim a palavra do Senhor: Davi respondeu: esse seu servo apacentava as ovelhas do pai, quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. Como é que uma criança vai derrotar Golias? Essa era a pergunta de Saul. Saul, olha o que eu fiz com um leão e olha o que eu fiz com um urso. Do mesmo jeito que eu fiz com eles, eu irei fazer com esse filisteu. O que Davi faz com o leão e com o urso é uma antecipação do que ele faria com Golias, que também, por sinal, era um filisteu. Aqui é a mesma coisa que acontece com Sansão. O leão vem atacá-lo. Eu não sei se vocês já viram vídeos de homens tentando domar leões. Homens tentando domar leões, homens em circo tentando domar leões. Uns conseguem, tem vídeos também de homens não conseguindo domar leões e sofrendo as consequências disso. Todos esses homens, nenhum deles tentou lutar contra um leão. Eles tentaram domar, eles tentaram controlar, mas lutar contra um leão, não. Ninguém, humanamente falando, é capaz de lutar contra um leão. Sansão também não conseguiria, mesmo sendo muito forte. Se não fosse o Espírito Santo, ele não conseguiria. Hoje, graças a Deus, não é como naquela época. Naquela época era muito fácil você ser atacado por um animal selvagem. Um urso, um leão, tanto em rebanhos, como no caso de Davi aqui, tentando pegar o rebanho, como atacar pessoas mesmo. Isso era comum. Hoje em dia, graças a Deus, não temos esse problema. Podemos andar tranquilo nas ruas. A probabilidade de vermos um leão para nos atacar é muito difícil. Mas entenda, irmãos, trazendo isso para a nossa vida e aplicando para a nossa vida, quantos leões muitas vezes nós temos que derrotar no dia? Isso é até um dito popular. Você tem que enfrentar um leão de cada dia. E tem problemas e tem situações que muitas vezes a gente acha que não vai enfrentar, que não vai conseguir enfrentar. E o Senhor também nos dá força também que vem do Espírito para enfrentarmos esse leão. Cristo nunca enfrentou o leão, mas ele é o leão da tribo de Judá. Ele nunca lutou contra um urso, mas ele lutou e venceu a morte. Ele lutou e venceu o pecado, ele venceu o diabo, e podemos ter segurança nele, de fato, de que a nossa alma está em paz, porque nem a morte pode nos separar, irmãos, do amor de Deus
que está em Cristo Jesus. O que acontece a partir de agora é que Sansão, ele vai lá em Tímina, ele pede a mulher em casamento, e depois de alguns dias, por curiosidade talvez, o texto ele não deixa tão claro, ele vai até o corpo do leão, ele queria ver como é que estava lá, e ele vai, e lá tem um enxame, e ele pega ali, cheio de mel, e ele vai comer esse mel e vai dar para os pais também. Mas curiosamente, irmãos, Sansão não fala nada, nem sobre o episódio do leão, nem para os seus pais, onde ele conseguiu o mel. Ele deixa isso em oculto. E é claro, isso é para ele usar na charada posterior. Pode ter certeza, irmão, se eu lutasse contra um leão, eu no mínimo tiraria uma foto, né? Eu mostraria às pessoas que eu venci um leão. Não é todo dia que a gente vence um leão. E aqui é literal. E Sansão não faz isso. Sansão ele esconde. E veja, Sansão é isso, ele não está nem aí. Ele não podia tocar em cadáver. Lembre-se do voto do Nazireu. Ele não podia tocar em cadáver. Mas Sansão, ele não está nem aí para o voto Nazireu. Nós vamos ver isso. Ele vê, ele gosta, ele pega. Esse é o lema. Você acha que Sansão nunca bebeu bebida forte, como era um dos critérios do voto de Nazireu? Não. Sansão, ele foi levantado por Deus, sim, mas o texto nos revela e faz questão de nos mostrar o homem imperfeito que Sansão é. Somos liderados por homens imperfeitos. Quantas pessoas saem da igreja porque está insatisfeita com a liderança? Ah não, eu saí da igreja porque o líder tal, o pastor tal, eu não gostei daquela atitude. Quantas vezes isso acontece? Tem uma declaração até bonita que uma vez já me fizeram, disseram assim: eu vi divergências na liderança. Eu saí da igreja porque eu vi divergências na liderança. A maioria das pessoas que saem, muitas vezes não é por esse motivo, mas a nossa esperança, irmãos, entenda isso, nunca deve estar em meros seres humanos. Todos nós, incluindo os líderes, eles estão passando por um processo de santificação. E como todo processo, ainda não chegamos lá. O homem imperfeito, mas que em muitos momentos aqui o Espírito Santo vai usá-lo e ele é capaz de coisas impressionantes. Dois mistérios estabelecidos para os próximos versículos: o leão e o mel. A partir do versículo 10, chegamos no casamento de Sansão. O pai de Sansão foi à casa daquela mulher e Sansão deu ali um banquete, como os moços costumavam fazer. Quando os filisteus viram Sansão, convidaram 30 companheiros para estarem com ele. Então Sansão lhes disse: vou propor um enigma para que vocês o decifrem. Se nos 7 dias das bodas vocês puderem decifrá-lo e me explicar o seu significado, darei a vocês 30 túnicas e 30 mudas de roupa. Se não puderem me explicar o significado, vocês me darão as 30 túnicas e 30 mudas de roupa. E eles disseram: apresente-nos o enigma que queremos ouvi-lo. Sansão disse: do que come saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. Ou seja, ele está se referindo ao leão. Do que come, do leão, saiu comida, e do forte, o leão, saiu doçura. Ele está falando que do corpo do leão ele tirou mel, ele encontrou mel lá dentro. E nesses dias eles não conseguiram decifrar. No 4º dia eles desistiram. Versículo 15. No 4º dia disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a nos explicar o enigma, do contrário, vamos pôr fogo em você e na casa do seu pai. Vocês nos convidaram para poderem se apossar do que é nosso, não foi? Então a mulher de Sansão chorou diante dele e disse: você só me odeia, você não me ama.
pois você deu aos homens do meu povo um enigma a decifrar e ainda não me contou o significado. Mas Sansão respondeu: olha, nem para o meu pai, nem para a minha mãe eu contei o significado do enigma, e acha que eu iria contar para você? Ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Assim, no 7º dia, antes do pôr do sol, os homens daquela cidade disseram a Sansão: que coisa é mais doce do que o mel, e mais forte do que o leão? E Sansão respondeu: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Irmãos, aqui temos a fraqueza de Sansão sendo revelada. É muito interessante a divisão desse texto. Dos versículos 1 a 4, eu tenho aqui o propósito de Deus. Deus tem um propósito nesse acontecimento aqui. Dos versículos 5 a 9, a força de Sansão. Olha como ele é forte de forma sobre-humana. E no versículo 10, do versículo 10 ao 18, nós temos a fraqueza de Sansão. Sansão estava inquieto com a tranquilidade da festa e ele resolveu mexer com quem não devia. Ele resolveu se relacionar com o ímpio e, pior, apostar com o ímpio. Vamos apostar com o ímpio aqui, porque essa festa ela está muito monótona. E Sansão, ele se sente agradecido aqui pelo que ele está recebendo, pela festa do casamento, mas ao mesmo tempo ele se acha muito esperto. Os filisteus tinham dado esse banquete a ele e ele propõe dar 30 peças de roupas e 30 túnicas para esses homens aqui, se eles respondessem o enigma. Ele dá o tempo da festa para eles decifrarem o enigma, e passado 3 dias eles vão incomodar a esposa. Ela é ameaçada e ela prefere dar mais credibilidade a esses homens do que dar credibilidade a Sansão, a confiar em Sansão. E a estratégia dela consiste em chorar, chorar, chorar e chorar, para saber o resultado do enigma. E Sansão, ele é vencido pelo cansaço. Esse é o ponto fraco de Sansão. Mulher reclamando. Sansão não suporta mulher reclamando. Ele rasga um leão no meio, mas ele não suporta mulher reclamando. E essa aqui não vai ser a única vez que ele vai ceder a uma mulher chorando e reclamando. No capítulo 16, mais uma vez com Dalila, esse episódio aqui é repetido. Só que as consequências no capítulo 16 são muito piores que essa aqui. Ele narra para ela a charada. Versículo 17, ela chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. No 7º dia, Sansão disse a resposta, porque ela não parava de importunar. Então, ela declarou o enigma aos homens do seu povo. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os filisteus chegam com uma charada para Sansão, que é a resposta da charada dele. Sansão, vem cá, que coisa é mais doce que o mel e mais forte do que o leão? Essa charada é a resposta da primeira charada. E Sansão responde com um provérbio: se vocês não tivessem lavrado com a minha novilha, nunca teriam descoberto o meu enigma. Ou seja, ele é muito forte, mas ele é muito fraco para questões familiares. Esse é o ponto fraco de Sansão. Questões familiares, ele não consegue resolver. Ele é fraco. Irmãos, Deus em seus planos, apesar do pecado, ele expõe as nossas fraquezas. E é justamente após expor a fraqueza de Sansão
que ele vai dar a vitória a Sansão. Ele vai dar a vitória no versículo 19. Quando ele mostra o quão falho, qual é o ponto que Sansão é falho, questões familiares, depois que a fraqueza dele é exposta, ao ele ver a pessoa que estava casando com ele entregar a charada, depois da exposição da sua fraqueza, aí o Espírito do Senhor vai se apossar de Sansão novamente. E de fato, ele vai ter a vitória. Versículos 19 e 20. Então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão, que ele desceu até Asquelon, matou 30 homens daquela cidade, pegou as roupas deles e as deu aos que decifraram o enigma. Porém, Sansão ficou irado e voltou para a casa do seu pai. Quanto à mulher de Sansão, foi dada em casamento ao homem que tinha sido o seu amigo de honra. Sansão pega 30 filisteus lá em Asquelon. Ele mata 30 filisteus e ele dá as vestes da aposta a esses 30 homens que ele matou. Imagina, irmãos, você ganha a aposta de um carro. Aí vem a pessoa que perdeu a aposta, mata o seu irmão, pega o carro dele e dá o carro dele para você. Essa é a sua recompensa da aposta. Irmãos, esta é a ocasião que Deus está arquitetando aqui. Ele pecou no versículo 19. Olha o que é que Sansão faz. Primeiro que no versículo 19 vai dizer que o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou de Sansão. E o texto deixa claro que nessa ocasião, indo à cidade, nesse episódio, o Espírito do Senhor se apossou dele. O texto não está ressaltando um pecado de Sansão. O texto não está ressaltando um destempero de Sansão ou uma possível ira pecaminosa. Nós estamos falando do poder do Espírito Santo. Mas calma, ele matou 30 filisteus e pegou 30 roupas dele para dar a 30 filisteus. Sim, exatamente isso. Era isso que Deus queria desde o início. Deus quer matar os filisteus. E aqui é o início do fim. Ele quer uma ocasião para essa guerra e Deus achou a ocasião. 30 irmãos é pouco? No versículo 14 ele mata 30. Perdão, no capítulo 14 ele termina matando 30. No capítulo 15 ele termina matando 1000. No final do capítulo 16 ele mata mais em morte do que em vida. Ou seja, no mínimo matou que mais que de 1030. É isso que Deus quer desde o início. É para isso que Deus levantou Sansão, irmãos. É para isso que ele deu uma força que ele não tinha dado a Moisés, que ele não tinha dado a Josué e a nenhum outro juiz. Ele fez uma máquina de matar filisteus. Esse é Sansão. A força sobre-humana de Sansão é para isso. Por quê? Porque só existe salvação para Israel. Um Israel que nem quer ser salvo se os filisteus morrerem. Então aqui é o início do fim. Não existe pecado em ver o juiz de Israel matando os inimigos do povo de Israel. Foi isso que todos os outros juízes fizeram. E Sansão está fazendo aqui, só que numa ocasião completamente diferente. Mesmo que seja como consequência de um próprio pecado, Deus ele usa essa ocasião, Deus ele arquitetou, porque a libertação só vem por meio da morte dos inimigos. Toda a história, irmãos, aprendam isso. Toda a história termina com a vontade do Senhor sendo feita e a glória sendo evidenciada. Pense nisso quando você estiver no meio de um problema. Quando você estiver no meio de um dilema, de uma situação,
de uma situação terrível, ou até sofrendo a consequência de um pecado seu. Muitas vezes isso acontece. E achando que não vai ter solução, e achando que isso não vai ser solucionado. O que é que eles fazem com a esposa de Sansão? Eles casam com um padrinho do casamento, com um dos padrinhos. Eles casam o então amor da sua vida com o padrinho. Quando Sansão descobrir isso, será que isso vai ficar por isso mesmo? Não. Esperem até o próximo capítulo. É uma história bizarra e mostra definitivamente que a Bíblia não é um conto de fadas. E Deus está agindo nisso tudo, irmãos. Deus está agindo apesar do pecado. Deus acabou de desfazer a amizade que Sansão queria fazer com os filisteus. A aliança que Deus queria fazer com os filisteus. Porque Deus está mais uma vez salvando o povo de si mesmo. Deus nos mostra por meio de tanta perseguição que Ele permite na vida da igreja. Ele nos mostra isso para que definitivamente a igreja acorde. O mundo vai nos perseguir. Para todas as vezes que a gente querer ser amiguinho do mundo e começar a trazer as coisas do mundo para a igreja, ou a trazer as coisas do mundo para o culto, isso acontece para que a gente perca a ilusão de que um dia seremos acolhidos ou um dia seremos amados por esse mundo. Sempre que a igreja está querendo parear as ideias delas com o mundo, é a igreja, é Israel querendo se casar com o filisteu. Está deixando ser dominado, está se vendendo. Sansão era para lutar contra os filisteus, era para matar os filisteus. Ele vai querer casar com os filisteus. Ele vai querer fazer apostinha, ele vai querer ser amigo dos filisteus. O Senhor vai providenciar uma ocasião e vai capacitá-lo com o seu espírito. Ele vai livrar o povo do Senhor sempre. E sempre, para livrar o povo do Senhor, isso sempre envolveu o derramamento de sangue. Veremos mais e mais sangue sendo derramados a partir do capítulo 15, porque sempre foi assim. O Senhor sempre usou o sangue para poupar sangue. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque o Senhor mais uma vez nos capacitou para entendermos as tuas verdades. Senhor, nos faz sermos diferentes, diferente do que o mundo prega, diferente do que a carne prega, diferente do que o diabo prega. Que nós possamos lutar, porque somos igreja do Senhor, somos separados pelo Senhor, somos eleitos de Deus. Que nós possamos ser de fato sal e luz nesse mundo, para não querermos nos contaminarmos ou acharmos que vamos ser acolhidos pelo sistema desse mundo. Abençoa a tua amada igreja, nos abençoa na escola dominical, nos abençoa no culto à noite, culto de ceia do Senhor. Fortalece a igreja do Senhor, fortalece as nossas casas, a nossa comunhão. Esteja conosco nesta manhã, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos louvar o Senhor. Salmo 146, o hino de resposta.